amarga cruz, revelaste o teu amor. Tu que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. Eis o mundo tentador procurando nos trair, sem teu fogo abrasador não podemos resistir. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. Quantos que corriam bem, desde longe agora vão, outros seguem que também sem amor vivendo estão. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu brando e doce amor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar com teu puro e santo amor. Vem, ó vem, nos inflamar, sim, vem, ó vem, nossas almas inflamar. Bom dia, irmãos, graça e paz. Estamos começando a nossa aula da Escola Dominical deste último domingo, quinto domingo do mês de novembro, dia 29 de novembro. E eu louvo a Deus por essa oportunidade de podermos, através dessas redes sociais, estarmos nos reunindo em torno da Palavra de Deus. Você já se aquietou? Vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Já está com a sua Bíblia aí à mão? Esteja preparado, confira tudo, viu? Faça as leituras direitinho. Vamos orar ao Senhor. Senhor, eu quero te agradecer pela manhã deste domingo. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em torno da tua palavra. Eu quero te agradecer mais uma vez pela equipe de trabalho que nos dá essa possibilidade, ó Deus, de chegarmos a este irmão, a esta irmã. E eu quero rogar, ó Deus, pela vida de todos. Quero entregar em tuas mãos, em nome de Jesus, a nossa equipe de trabalho, a equipe de transmissão, de edição. Quero entregar a vida deste irmão, desta irmã, que agora, ó Deus, abre esse espaço no seu tempo para juntos meditarmos nas Sagradas Escrituras. A vida deste amigo que ainda não teve uma experiência verdadeira com Jesus. Eu rogo que o Senhor venha trazer salvação, libertação. Ó Deus, que haja um mover todo especial, ó Deus, da tua parte, em cada mente, em cada coração, que o teu nome, Senhor, em tudo venha a ser louvado, exaltado, glorificado. Em nome de Jesus, ó Deus, eu me coloco assim também na completa dependência tua. O Senhor conhece os meus limites e eu peço que em nome de Jesus o Senhor possa me usar para que, ó Deus, vidas possam assim ouvir tão somente a tua voz, a tua palavra.
É a nossa súplica no nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós temos estudado em nossa escola dominical o tema mordomia cristã. E hoje nós chegamos ao estudo de número 6 e nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. O tempo que Deus dá a mim, o tempo que Deus dá a você, o modo como nós administramos aquilo que nos foi confiado. O tempo nosso de existir não nos pertence, viu? Mas nós precisamos administrá-lo bem. Quando olhamos para a revelação, para as páginas da Bíblia Sagrada, nós vamos ver que o Senhor ele se revela como o Deus criador, como o Deus eterno. Ele é o Deus eterno. Jeremias capítulo 10, versículo 10, a primeira parte do versículo, é dito o seguinte: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e Rei eterno. Louvado seja Deus. Ao criar todas as coisas, o Senhor criou o tempo. Ele criou as suas regras. E ninguém pode fugir das regras, das leis estabelecidas pelo próprio Senhor. No Salmo 90, Moisés, ele vai fazer uma reflexão sobre a eternidade de Deus e a transitoriedade do homem. Como a vida do homem é passageira e o Senhor é eterno. No versículo 2 do Salmo 90, ele vai declarar que de eternidade a eternidade tu és Deus. Em contrapartida, no mesmo Salmo, é feita algumas analogias em relação à vida humana. Por exemplo, no verso de número 5, a vida humana é retratada como uma noite de sono. Você deita, o tempo passa e você não sente o tempo passar. Ok? A vida é assim. Você não sente o tempo passar. Você olha para trás, você pensa na sua infância e você vai chegar à conclusão: meu pai, parece que foi ontem que isso aconteceu. Eu tenho de forma bem viva as lembranças daquele dia, daquele acontecimento, e já são passados tantos anos, não é? Então é como uma breve noite de sono. A vida humana ela é comparada. Segunda comparação, como a planta, como a relva que nasce de manhã e à tarde murcha e seca. É uma comparação também que é feita no Salmo 90, versículo 5. E, por último, a vida humana é comparada a um breve pensamento, algo que passou. E diante dessa brevidade da existência humana, é que Moisés vai fazer uma súplica. Ele vai fazer um pedido a Deus. É um pedido que eu preciso fazer e que você também precisa fazer. Salmo 90, versículo 12, a palavra de Deus nos diz o quê? Ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Esse é o desafio. Então, diante dessa curta existência, eu preciso buscar um coração sábio. Você precisa. Moisés havia saído com 1 milhão de pessoas aproximadamente lá do Egito. E daquelas pessoas que saíram com Moisés acima de 20 anos lá do Egito, somente 2 pessoas entraram na terra prometida, Josué e Calebe. As demais, todas elas pereceram no deserto. Pereceram por quê? Porque eles não souberam dar orientação, o caminho que deveriam dar à sua própria caminhada, à sua própria existência. Todos eles pereceram. E é por isso que Moisés faz essa oração. Com toda certeza, no Salmo 90, Moisés está orando pela nova geração. Ele está pedindo ao Senhor que a nova geração seja mais sábia do que a geração anterior. A geração que havia saído do deserto havia cometido erros gritantes.
E o Senhor deseja que nós busquemos essa sabedoria. Todos os anos, alguém já fez a conta, não fui eu não, o Senhor nos dá 31.526.000 segundos. Todos os anos, o Senhor nos dá 525.600 minutos. Todos os anos, o Senhor nos dá 8.760 horas. Não fui eu que fiz as contas, não, viu? Mas aí a gente pergunta, né? 365 dias, como nós estamos aproveitando o tempo? Como? O que nós estamos fazendo com o tempo? Será que nós estamos usando o tempo da nossa existência como mordomos que somos para glorificarmos e exaltarmos o nosso Criador? Esse é o nosso desafio, ok? É isso que vamos estar assim nos propondo a meditar com os irmãos nesta manhã de domingo. E no primeiro ponto da nossa lição, nós queremos pensar aqui sobre uma afirmação que o rei Salomão vai fazer lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1. O que diz Eclesiastes 3:1? O texto bíblico diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para tudo, viu? Normalmente, nós costumamos dar aqui uma desculpa de que nós não temos tempo. Na verdade, nós é que não sabemos aproveitar bem o tempo. Nos falta organização, nos falta empenho, nos falta prioridades. Nós não exercemos bem a mordomia do tempo. É isso aqui que ele está dizendo. E ele faz a afirmação de que há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ele vai aqui elencar uma série de atividades opostas. Ele revela humor, ele revela ação através dessas atividades. Essas atividades dão dinâmica à nossa existência. Nós não temos o controle dessas atividades, nós não temos controle delas. Ele vai dizer, há tempo de nascer. Os cientistas hoje sabem que há um hormônio feminino que é liberado no organismo da mãe, que determina a hora do nascimento de uma criança. Ninguém tem, vamos dizer, o controle sobre esse hormônio. Isso aí foi algo que Deus estabeleceu. Há um momento exato. O médico pode dizer para a mãe, para os pais, o seu filho deve nascer entre o dia tal e o dia tal, e faz o devido acompanhamento. Mas se for, por exemplo, com um parto normal, o momento exato ninguém sabe, porque o que determina é esse hormônio. Um outro detalhe interessante, ele vai dizer aqui que há tempo de plantar. Cientistas também já descobriram que há uma mudança no movimento da Terra, que determina assim a hora exata, o melhor momento para o plantio. Eu não tenho nenhuma ingerência sobre isso, mas eu preciso aproveitar a oportunidade que Deus me dá. Ok? Então, eu não tenho o controle do tempo total da minha vida, você também não, mas naquilo que nos compete fazer, nós precisamos administrar bem. E nisso que nós precisamos administrar bem, é que ele vai dizer que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Nessa lista aqui, nós temos assim atividades paralelas, né? Eu queria refletir com vocês sobre algo que não aparece aqui nessa lista, viu? Não aparece nessa lista, mas que faz parte da mensagem do livro de Eclesiastes, viu? Nós podemos ver a questão do trabalho e do descanso, do trabalho e do ócio. Nós poderíamos dizer, na administração do nosso tempo, há tempo para você trabalhar e há tempo para você descansar. No capítulo 4, versículo 6,
Na edição revista e atualizada, que é a versão antiga de Almeida, ele vai dizer assim: melhor é uma mão cheia com descanso do que ambas as mãos cheias com trabalho e aflição de espírito. O que ele está falando aqui? Ele está falando para a gente da necessidade de buscarmos equilíbrio. Equilíbrio no trabalho e no descanso. Poderíamos parafrasear Salomão no capítulo 3, dizendo que há tempo para trabalharmos e há tempo para nós descansarmos. E na nossa sociedade, isso é uma coisa que é um tanto quanto difícil, é um desafio para todos nós. Concorda comigo? Em nossa sociedade existem pessoas que valorizam o ativismo, o produzir intensamente, né? O ócio, o descanso é um problema para muitos, é um problema até de consciência. Se a pessoa ela fica parada, ela se sente mal, ela não está acostumada àquilo, ela está, vamos dizer assim, condicionada só a trabalhar, produzir. Conhece gente assim? Eu conheço, viu? Então, se a pessoa para um pouquinho, ela começa a se sentir mal. E é um desafio. A Bíblia vai dizer que há tempo para você trabalhar e há tempo para você descansar. Ok? Por outro lado, existem pessoas que supervalorizam o ócio, que supervalorizam o descanso. Essa questão do trabalho e do descanso é uma discussão filosófica que tem entrado aí séculos, né? Tem durado séculos. Os antigos gregos, eles discutiam sobre essa temática. Eles eram aqueles que valorizavam muito o ócio. O rei Salomão aqui, nós podemos ver que viveu 1000 anos antes de Cristo, ele vai falar sobre a importância do equilíbrio, do trabalho e do ócio, viu? E essa discussão, ela tem durado séculos. No século passado, no século XX, um homem chamado Bertrand Russell, ele escreveu um texto que mexeu aí com as estruturas do mundo acadêmico. Ele intitulou o texto da seguinte forma: Em louvor ao ócio. O que Bertrand Russell ele defendia, né? O avanço, abre aspas, palavras dele, o avanço da civilização passa necessariamente pelo uso eficiente do ócio. Fecha aspas. Ou seja, se nós queremos progredir, nós precisamos parar para descansar. Nós precisamos ter o tempo do descanso. E isso a ciência já prova para a gente. A ciência já mostra os benefícios do trabalho e a ciência também nos mostra os benefícios do ócio em nosso organismo. Como o nosso cérebro ele reage quando produzimos e como o nosso cérebro ele reage também diante do descanso. Então nós precisamos buscar o equilíbrio em tudo. Quando olhamos para o exemplo do nosso próprio Criador, a Bíblia nos diz que o Senhor criou o mundo em 6 dias e no 7º ele descansou. Poderia ter criado tudo de uma vez? Poderia. Poderia ter criado tudo num único dia. Mas a Escritura Sagrada nos diz que ele criou em 6 dias e no 7º ele descansou. O nosso Criador também determinou para o seu povo, o povo de Israel, um dia de descanso. Veja comigo, o livro de Êxodo, capítulo 20, lá nos 10 mandamentos, a partir do verso 9. O que a palavra de Deus ela nos diz? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro.
porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vejam vocês aí, o Senhor criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou, e ele vai determinar ao seu povo, o povo de Israel, que eles deveriam trabalhar durante 6 dias e no 7º dia eles deveriam descansar. Ninguém deveria trabalhar. Nem o pai, nem a mãe, nem o filho, nem o empregado, nem o animal, nem o estrangeiro que porventura estivesse naquelas terras. Todos deveriam descansar. Todos. Os animais deveriam descansar. Vejam, foi uma determinação do Criador. 6 dias para o trabalho e 1 dia para o descanso. Nós podemos ver também nas páginas do Antigo Testamento que o Senhor também determinou um tempo de descanso da terra, da produção agrícola. Olha o que diz Levítico, capítulo 25, verso 3 e 4. A palavra de Deus diz assim: 6 anos semearás o teu campo, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Porém, no 7º ano, haverá sábado de descanso solene para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Fecha aspas. Talvez você possa se perguntar assim, mas e se houvesse o descanso da terra, eles iriam comer o quê? O Senhor promete que no ano anterior haveria fartura, haveria abundância, e seria o suficiente para a subsistência de todo o povo. Nós temos aqui um princípio ecológico, cuidado da terra. Lembram, há dias atrás nós falamos que nós somos mordomos, nós devemos administrar a terra. Adão foi colocado no jardim para dele cuidar. Essa é uma preocupação que nós devemos ter, e o Senhor ele tenta incutir na mente do povo de Israel esse cuidado com a terra, esse cuidado com a existência, a relação trabalho e descanso. Precisa haver um equilíbrio. Essas leis do Antigo Testamento, elas foram dadas ao povo de Israel. Elas se cumprem plenamente na pessoa de Jesus Cristo. Nós não estamos debaixo dessas leis. Elas se cumpriram em Cristo. O Novo Testamento vai dizer que Jesus é o nosso descanso sabático. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, verso 9 e 10. Isso para não deixar dúvida aí para vocês. O texto diz assim, Hebreus 4, 9 e 10. Abre aspas. Ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Fecha aspas. Tudo isso se cumpre em quê? Na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós não estamos debaixo dessa lei do Antigo Testamento, mas nós podemos aprender com ela princípios de vida. E qual o grande princípio que a palavra de Deus ela nos ensina aqui? O equilíbrio. O equilíbrio na relação trabalho e descanso. Viram aí? Quero deixar um texto de Provérbios, capítulo 3, verso 21 ao 24, e eu leio na Nova Versão Internacional. O que diz? Abre aspas. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança.
e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Fecha aspas. Veja vocês aqui, né? O que a gente pode aprender aqui? Ele vai falar para nós guardarmos a sensatez e o equilíbrio. Duas virtudes que Deus espera de mim e Deus espera de você. E eu tendo sensatez e equilíbrio, né, eu vou ter vida, eu vou ter segurança e eu vou ter um sono mais tranquilo. Ou seja, eu vou ter uma qualidade de vida melhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor se preocupa com a qualidade de vida que todos nós vivemos. Trazendo aqui algumas aplicações. Nesses dias de pandemia, muitos têm trabalhado em casa, né, dentro do quarto. Reflita aí, veja, o seu cantinho de descanso de repente passou a ser também o seu lugar de trabalho. O seu computador, o seu aparelho está ali e hoje não existe mais o deslocamento para o trabalho. Nós não relaxamos porque passamos um tempo exagerado, exacerbado diante do computador, diante do smartphone. A grande pergunta diante de tudo isso: quais serão as consequências no nosso organismo, na nossa saúde física, na nossa saúde emocional, diante desse novo normal que passamos agora a viver? Um futuro próximo vai nos revelar quais são essas consequências. Mas eu quero salientar para você, meu irmão, minha irmã, a importância de nós buscarmos o quê? Um equilíbrio. Nós precisamos saber dosar todas as coisas. Essa é uma primeira aplicação. Na segunda aplicação que quero fazer aqui nesse ponto, a Bíblia já nos afirma que tudo tem o seu tempo determinado. E quando eu entendo essa verdade, eu me coloco na dependência de Deus. E eu permito que algumas áreas da minha vida sejam trabalhadas por Ele. Como assim? Vejam, a paciência. Se eu sei que há tempo para todas as coisas, eu vou aprender a aguardar o tempo certo. Eu sei que existe o dia da semeadura e existe o dia da colheita. Né? Aquilo que eu sei que é o propósito de Deus para a minha vida, ele vai se cumprir. Ele vai se cumprir. Davi, quando foi ungido pelo profeta Samuel, ele deveria ter ali por volta de 17 anos. Ele se tornou rei de Israel aos 30. Ou melhor, rei de Hebrom aos 30 e rei de todo Israel aos 37. Ele teve que ter paciência para aguardar o tempo de Deus. Ele, ao longo desse período, ele caminhou na direção daquilo que era o propósito de Deus. Mas ele soube aguardar o tempo de Deus. Então há tempo de você semear e há tempo de você colher. Existe o tempo. Eu preciso entender isso e eu preciso aguardar o tempo certo que Deus tem, né, para agir na minha vida. Ok? Segundo, eu vou ter disciplina. Eu preciso hoje semear para poder colher amanhã. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso controlar as minhas emoções, eu preciso controlar a minha ansiedade, eu preciso fazer a minha parte hoje. Aquilo que me compete fazer, Deus não vai fazer, eu preciso plantar hoje para que eu possa colher amanhã. Então eu preciso exercer aqui essa disciplina, não posso me dar lugar à indolência, à letargia, ao abatimento. Não quero fazer, não. Eu preciso fazer a minha parte. Embora
eu não tenha o controle do futuro, eu não vejo o futuro, eu preciso andar na direção daquilo que eu creio ser a vontade de Deus para a minha vida, para a minha família, para a igreja, para o povo. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso ter disciplina, ok? E o terceiro elemento, a terceira aplicação desse princípio aqui é a fé. A fé, eu preciso acreditar. Se hoje eu estou vivendo uma fase ruim, eu sei que essa fase vai passar. Tá? Eu estou vivendo um inverno na vida. Ok? Quero dizer para você que não haveria primavera se não existisse o inverno. E se também não existisse o outono. A beleza da primavera, né, ela vem depois do inverno. Você está vivendo aí um inverno? Tenha fé, viu? Acredite. Né? A palavra de Deus nos diz que tudo tem o seu tempo determinado. E existe até o tempo da provação. Então, eu preciso, no meio de tudo isso, desenvolver a minha paciência, a minha disciplina e a minha fé, porque tudo tem o seu tempo determinado debaixo do sol. Esse é o primeiro ponto da nossa lição de hoje. No segundo ponto, eu quero pensar com vocês sobre princípios para a administração do tempo. Princípios. O que eu preciso fazer como mordomo? Como mordomo, eu entendo que o tempo que eu tenho ele é precioso. Ele pertence a Deus. Mas eu preciso saber administrá-lo. E como que eu vou administrar esse tempo? Em primeiro lugar, entendendo que o descanso não é tempo para indolência ou para indiferença. Eu vou descansar, mas eu não vou dar lugar nem à indolência, nem à indiferença no meu coração. Vamos ver? Texto de Marcos, capítulo 6, versículo 31. É Jesus que nos ensina. O que diz a palavra? Havia muita gente indo e vindo, ao ponto deles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Vejam aí, nós podemos ver a atividade de Jesus. As multidões iam até ele, e ele e os discípulos estavam sem tempo até mesmo para o alimentar-se. E Jesus falou da importância deles buscarem um tempo de descanso. Ele vai dizer aqui, né? Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Olha aí, a preocupação de Jesus do equilíbrio, trabalho e o descanso. Só que eles, ao saírem daquela região, foram observados pelas pessoas. Eles saíram no barco e as pessoas contornaram o lago de Genezaré, o lago da Galileia. Quando Jesus chega do outro lado, já havia ali uma multidão. Como é que Jesus reage? Jesus fica com raiva daquelas pessoas? Jesus braveja contra aquelas pessoas? Não. A Bíblia Sagrada nos diz que Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Jesus as viu como ovelhas sem pastor, pessoas carentes, pessoas que precisavam abraçá-las. O que a gente aprende aqui, né? Há muitos de nós indolentes, indiferentes, frios espiritualmente. E eu preciso dizer que a indolência, a frieza é pecado. Nós precisamos aqui aprender com Jesus, que é o nosso mestre, é o nosso modelo.
ele separou o tempo para o descanso, mas ele se deparou com aquela realidade e a Bíblia diz que ele não foi indiferente àquelas pessoas. Diante das situações que vivemos no nosso dia a dia, nós precisamos planejar o tempo do trabalho, o tempo do descanso, mas diante de alguma eventualidade, nós precisamos aprender com o nosso mestre. Não pode, não deve haver espaço para indolência e para indiferença. Será que você não tem agido de forma assim indolente, indiferente, fria, né, diante das situações que você tem vivido no dia a dia? É uma pergunta que faço, é um princípio que deixo agora aqui com você. Em segundo lugar, nós precisamos estabelecer alvos, nós precisamos estabelecer prioridades, nós precisamos realizar um planejamento do tempo que o Senhor nos tem dado. Quero indicar um livro para vocês, o livro Como Aproveitar ao Máximo o Seu Tempo e o Potencial, né, editado pela primeira vez pela editora Betânia em 1986, mas o ano passado saiu uma nova edição. São dois autores, Edward Dayton e Ted Exholm. São os dois autores do livro e eu gostaria de indicar aos irmãos e especialmente aos jovens e os adolescentes. Eu tenho observado assim uma certa apatia na vida dos jovens, na vida dos adolescentes. Nós temos visto assim os nossos jovens sem sonhos, sem alvos. E eu gostaria, muito que se pudessem, vocês pudessem ler esse livro, que já é um clássico da editora Betânia. E eu começo falando, sobre essa questão de alvos, de prioridades, de planejamento, com uma citação desses dois autores. Lá na página 179, eles fazem a seguinte colocação. Abre aspas. Cada um de nós deve pensar no tempo como sendo a matéria-prima de que é feita a vida. Cada dia nos traz a oportunidade de nos transformarmos em algo melhor do que éramos no início dele. Fecha aspas. Então, o tempo é a matéria-prima de que é feita a vida e a cada dia nós temos a oportunidade de melhorar um pouquinho mais. Tá? É assim que a gente deve encarar cada dia que o Senhor nos dá, cada milagre. Alguém já disse no passado que cada dia é um milagre que acontece. Então, graças a Deus. E se eu entendo que o tempo é como se fosse essa matéria-prima da nossa vida, que cada dia é um milagre, é uma oportunidade para o meu aperfeiçoamento, eu preciso ter alvos, eu preciso ter prioridades e eu preciso fazer o planejamento. O que é um alvo? Um alvo é um sonho, aonde eu desejo chegar. Aonde eu desejo chegar. O modo como nós vivemos é determinado pelos nossos alvos. Você tem algum alvo para a sua vida? É importante que nós tenhamos alvos, porque os alvos eles nos dão motivação. Eu tenho algo a alcançar na vida. Os alvos nos dão direção. Os alvos suprem o nosso impulso, o nosso desejo. E eles nos dão, assim, grande motivação. Devemos estabelecer os nossos alvos dentro daquilo que seja o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Você crê que você não está aqui à toa? Você crê, meu irmão, minha irmã, meu amigo, que Deus tenha um plano, um propósito a executar através de você? Você crê nisso? Ainda que você muitas vezes se sinta tão impotente, diante de tantas limitações, e de fato
Todos nós somos impotentes, mas o Senhor é aquele que nos vê em meio à impotência, né? E Ele nos usa para a glória dele. O Senhor nos usa como agentes de transformação. Quero aqui dar uma palavra, busque conhecer a história da OM, da Operação Mobilização. Essa instituição que já existe há décadas no mundo, que tem visitado vários países através dos seus navios, logos, dulos. A palavra de Deus tem sido pregada, tem sido anunciada em lugares onde não há liberdade para o Evangelho. E é impressionante que a história da OM começou, né, com uma senhorinha. Deus plantou um sonho no coração de uma senhora. Ela não podia sair de casa. E ela começou a orar e a estabelecer alvos e propósitos, né, na vida de alguns jovens. Filhos que ela adotou em oração. E isso aí vai resultar no surgimento da Operação Mobilização. O que Deus ia fazer, aquela senhora não sabia, mas ela foi um instrumento de Deus para o louvor da sua glória. Então, às vezes você pode pensar assim, mas quem sou eu? O que eu posso fazer? Na idade que eu já estou, eu não tenho dinheiro, eu não tenho projeção. Né? Quando a gente olha para a história da igreja primitiva, a grande maioria desses crentes aqui eram iletrados. A maioria deles eram servos. Eles não tinham projeção na sociedade, mas eles se colocaram nas mãos do Senhor. Eles procuraram conhecer aquilo que era a vontade perfeita de Deus. E Deus os usou. Hoje, nós temos igrejas abertas em nossa união de igrejas no interior desse nosso país, porque Deus tocou no coração de pessoas aposentadas. Elas se colocaram à disposição do Senhor e resolveram colocar o restante dos seus dias para que o reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, pudesse ser pregado. Veja, pessoas já aposentadas, pessoas que sentiram nisso aí um propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Dentro do propósito que Deus tem para a sua vida, você deve estabelecer alvos. Quais são os alvos que você tem estabelecido para você? Vou tomar aqui o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o segundo maior missionário que esse mundo conheceu. Depois de Jesus, Paulo foi o maior missionário. E ele tinha um alvo. Qual era o alvo do apóstolo Paulo? Fazer Cristo conhecido nas nações. Ele havia sido escolhido para ser um apóstolo, alguém que foi enviado. O que diz 1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 23? Ele diz assim, abre aspas, tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Então ele fazia de tudo. O alvo dele era o quê? Levar Cristo às nações, anunciar às pessoas de todo o mundo ocidental Cristo Jesus, o Senhor. E qual era a disposição dele? Em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, ele diz assim, eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Ele queria se gastar. Para quê? Para que Cristo pudesse ser anunciado a todas as nações. Vejam, é muito importante que nós tenhamos alvos a alcançar. Você tem alvos a alcançar na sua vida? Quais são os seus alvos? Ou você acha que você não precisa mais ter alvos na sua caminhada? Reflita aí. O segundo ponto, nós precisamos planejar a nossa vida. Eu sei que Salomão vai dizer que o coração do homem pode fazer planos,
mas a vontade certa vem do Senhor. É verdade, mas isso não nos dá o direito de nós não planejarmos. O que é o planejamento? Se eu tenho um alvo, eu vou pensar como eu vou alcançar aquele alvo, ok? Como eu vou alcançar aquele alvo? E aqui eu vou fazer uma outra citação do livro, como aproveitar ao máximo o seu tempo e o seu potencial. Né? Os dois autores, eles fazem a seguinte colocação, abre aspas, um plano deve resultar na realização de um alvo. E este alvo imediato deve fazer parte de um alvo de vida, que deve enquadrar-se em um propósito total de vida. Ok? Então, eu preciso ter um plano para a realização de um alvo. Se eu não tenho um plano, eu não alcanço o meu objetivo, eu não alcanço o meu alvo. O alvo do apóstolo Paulo, estou tomando Paulo como exemplo, era levar Cristo às nações. Ele foi chamado para isso. O que ele fez? Primeiro, ele planejou viagens missionárias. Ele não fez tudo em uma viagem só. No Novo Testamento, por exemplo, nós temos 3 viagens missionárias. Há estudiosos que acreditam que ele tenha feito outras viagens que não estão registradas aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Mas ele fez o que? Ele planejou as viagens missionárias, ok? Com certeza, o Espírito Santo separou ele, a Barnabé, depois Silas, que foi seu companheiro. Com certeza a igreja os enviou, mas ele fez o planejamento das viagens, com certeza. Isso representa o quê? A nossa parte. É a nossa parte. O Senhor, ele tem prazer em nos fazer participantes do seu plano, do seu alvo, de anunciar Cristo às nações. O que Paulo certamente escolheu? Ele escolheu as cidades onde ele iria passar. Ele deu preferência a cidades costeiras para pregar o evangelho. Ele deu preferência a grandes cidades, ok? Ele deu preferência a cidades onde tinha uma comunidade judaica grande. E aí a gente vai entender depois, ok? Então, tudo isso aí fez parte de quê? Tudo isso fez parte do planejamento de Paulo. Para fazer essas viagens que ele planejou, ele buscou parceiros, ele buscou ajuda, ok? Então, isso faz parte de quê? Do planejamento do apóstolo Paulo. Olha o que ele vai escrever na carta dele, endereçada à igreja de Roma, no capítulo 15, no versículo 23, a parte B do versículo, né? 23 e 24, a parte B do 23 diz assim, abre aspas, desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Fecha aspas. O que a gente vê aqui no apóstolo Paulo? Ó, o plano de chegar até a Espanha, o extremo ocidental do mundo daquela época, viu? Não existia Portugal, Espanha, tudo era Espanha, a Península Ibérica, como depois ficou conhecida, o alvo dele era chegar até lá, ok? E ele queria primeiro parar em Roma, e ele queria o apoio da igreja de Roma para que ele pudesse chegar à Espanha. Isso são o quê? São planos. Ele está estabelecendo a estratégia e ele está buscando parceiros. Viram aí? Então, Paulo, ele pôde viver intensamente o tempo de vida que ele teve, ele pôde produzir porque ele tinha alvo, porque ele fazia planejamentos,
e porque ele tinha prioridades na sua caminhada. Ok? O que é uma prioridade? Eu quero fazer a coisa certa na hora certa. Ok? Eu quero fazer a coisa da forma certa. Isso aí tem a ver com valores, tem a ver com princípios, com integridade. Paulo sabia aquilo que Deus tinha para a vida dele e ele queria fazer da melhor forma possível. E o que a gente pode aprender com o apóstolo Paulo em relação às suas prioridades? Ele havia sido chamado para ser apóstolo, mas ele não poderia abrir mão de algumas coisas. Primeiro, ele cuidava da sua fé. Ele era um homem piedoso. Ele tinha preocupação de não se tornar um profissional da fé. Há muitos hoje que às vezes começam a trabalhar na obra de Deus e se perdem no meio do sagrado, viu? Se perdem, não nutrem a fé, caem num ativismo, trabalham por trabalhar. Mais importante do que eu faço para Deus é aquilo que Deus deseja fazer na minha vida. Na minha vida. Ok? Deus primeiro ele deseja trabalhar em mim, para que depois ele possa trabalhar a partir de mim. Ok? E essa era uma prioridade na vida de Paulo. O que ele vai dizer para todos nós em 1 Coríntios 9, 27? Acompanhe comigo. Abre aspas. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ok? Ele não queria pregar a outros e ser desqualificado. Há muita gente que tem sido desqualificada. Por quê? Porque não tem isso como uma prioridade, não tem isso como um valor. Para eu abençoar, eu primeiro preciso me abastecer. Eu preciso primeiro me alimentar para poder depois dar aos irmãos. O alimento primeiro precisa falar a minha vida, senão eu me torno um ator diante de vocês. Eu me torno um profissional. Essa era uma prioridade de Paulo, para que ele pudesse assim desenvolver bem o seu ministério. Em outras palavras, Paulo era um homem de Deus. Como ele vivia aí essa intimidade com o Senhor, Paulo estava sempre atento às orientações do Espírito Santo. Ele estabeleceu um plano na sua segunda viagem missionária. Ele queria chegar até Bitínia. E aí ele teve uma visão. O Espírito Santo deu a ele uma visão. E o Espírito Santo chegou e falou, através daquela visão do varão macedônico, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele havia feito o plano de continuar ali, né, na Turquia, viu? Na Ásia. Mas o Senhor desejava que ele entrasse no barco, atravessasse o mar e ele entrasse na Europa. A Macedônia é o norte da Grécia. E foi a partir então de uma visão que ele teve, a direção do Espírito Santo, que ele foi entender de que o momento não era dele permanecer na Ásia, mas era dele chegar à Europa. E aí ele vai chegar à Europa e ele vai pregar a mensagem do Senhor na Europa. Ou seja, ele fazia os planos, mas ele colocava os seus planos sob a orientação do Senhor. Ele vivia na dependência de Deus. Então eu devo planejar, mas eu devo submeter os meus planos à orientação do Senhor. O Senhor é quem vai determinar o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer. Eu estou em sintonia com o Espírito Santo. No livro Como Aproveitar ao Máximo o Seu Tempo e o Seu Potencial, os autores dizem o seguinte, abre aspas, a vida é um processo. Aprendemos enquanto vivemos. O Espírito Santo está continuamente nos ensinando coisas novas. Deus faz uso de nossas experiências diárias para ajudar-nos a descobrir novos alvos
e meios mais eficazes de alcançá-los. Então eu posso fazer o planejamento, mas a cada dia o Senhor vai me orientando, a cada dia o Senhor vai orientando a você em como alcançar aquele alvo, aquele objetivo. Ok? Então, é uma lição, é uma prioridade que o apóstolo Paulo teve na vida. Uma terceira prioridade que poderíamos colocar é que ele buscou parceiros. Ele foi mantido por igrejas como as igrejas da Macedônia, a igreja de Filipos. Ele é agradecido à igreja de Filipos pela ajuda recebida, mas é interessante que em muitas vezes o apóstolo Paulo teve que trabalhar para não se fazer pesado às igrejas. Isso aí era algo que ele tinha consigo. Por exemplo, ele vai escrever a igreja de Corinto e ele vai falar várias vezes que ele não quis ser pesado. Na segunda viagem missionária, lá em Atos 18, versículo 3, Lucas vai registrar o seguinte: e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. De quem Lucas está falando aqui? Lucas está falando do apóstolo Paulo. Lucas era um companheiro do apóstolo Paulo. E ele chega na cidade de Corinto e ele vai conhecer Priscila e Áquila, que vão se tornar parceiros seus. Tinham a mesma profissão. Paulo, ele, para não se fazer pesado às igrejas, ele vai assim então trabalhar juntamente com aqueles irmãos para levantar assim o seu sustento. Isso aí era o quê? Isso era um princípio. Isso aí era uma prioridade que ele tinha na sua vida. Ok? Então, caminhando para o fechamento da nossa aula de hoje. Nós vimos em nossa aula de hoje que o tempo é a matéria-prima de que é feita a nossa vida. Viu? O tempo. Ainda que a nossa vida seja comparada a um sopro, ainda que a nossa vida seja comparada à erva que nasce de manhã e morre à tarde, ainda que a nossa vida seja comparada à sombra, nós devemos viver para a glória de Deus. Ainda que a nossa vida seja passageira, o texto bíblico vai nos dizer que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. E eu preciso buscar equilíbrio. Eu preciso viver para a honra e glória do nome do Senhor. E eu quero fechar a nossa aula lendo um texto do livro que eu indiquei para vocês aqui, do como aproveitar ao máximo o seu tempo e o potencial, lá na página 183. O texto diz assim: tempo para tudo. Separe tempo para trabalhar. É o preço do sucesso. Separe tempo para pensar. É a fonte do poder. Separe tempo para divertir-se. É o segredo da juventude eterna. Separe tempo para ler. É a fonte da sabedoria. Separe tempo para fazer amizades. É o tempo da é o caminho da felicidade. Separe tempo para sonhar. É engatar seu vagão numa estrela. Separe tempo para amar e ser amado. É o privilégio dos remidos. Separe tempo para olhar à sua volta. O dia é muito curto para ser egoísta. Separe tempo para rir. É a música da alma. Separe tempo para Deus. É o único investimento duradouro na vida. Graças a Deus. E diante de tudo isso, nós podemos assim nos perguntar: como você, meu irmão, como eu, como nós temos gasto o tempo da nossa existência? Será que as nossas vidas
têm sido de fato instrumentos de honra e glória ao nome do Senhor e com total equilíbrio, eu desafio a você a parar hoje, a refletir sobre tudo isso que a gente falou aqui. Vamos orar? Senhor, nós queremos louvar o Teu nome pela manhã desse dia. Queremos louvar o Teu nome pelos ensinamentos da Tua palavra. Queremos louvar o Teu nome, ó Deus, pelos exemplos que ela nos dá, de homens que foram instrumentos, homens que se gastaram e se deixaram gastar para o louvor e glória do Senhor. E eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, Pai. Eu quero viver intensamente tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Quero viver com equilíbrio, quero viver para a Tua glória. E com toda certeza, Senhor, esse irmão, essa irmã, ó Deus, que nos assiste, também desejo. Nos ajude, Senhor, a aprender a viver do jeito que o Senhor deseja, a aproveitar o tempo, a aproveitar as oportunidades, ó Deus, a ser esses instrumentos. Fala conosco, naquilo, Senhor, que temos errado, naquilo, Senhor, que precisamos acertar. Espírito Santo, nos mostre a direção a ser seguida. Ó Deus, eis-nos aqui para o louvor da Tua glória. Ouve assim, Senhor, a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado pela companhia, que Deus nos abençoe, e se Ele permitir, no próximo domingo estaremos juntos para mais um estudo sobre a mordomia cristã. Logo mais à noite, nós temos o nosso culto, a nossa transmissão, temos o nosso encontro marcado. Grande abraço, Shalom Adonai.